Já não somos crianças, esse canal aqui não é para criança, e se você quer ser uma pessoa melhor, você tem que assumir a responsabilidade com a sua vida espiritual, assim de simples. Bem, meu nome é Isabela, você pode me chamar de Bela, e aqui nesse canal a gente fala sobre o budismo, como estar no caminho do Buda, e eu faço comentários sobre os estudos que eu venho fazendo sobre o budismo. Às vezes sem pé, meio sem pé nem cabeça, e às vezes com base mais em leitura. Hoje é mais sobre uma coisa sem pé nem cabeça, que é ah, uma reflexão que eu venho fazendo nos últimos tempos sobre a pessoa que eu quero ser, quem eu quero me tornar, que ao envelhecer, já depois com filho, já depois com neto, já lá bem velhinha, eu espero, eu possa ter muito orgulho da vida que eu vivi. E eu comecei justamente falando sobre a gente não é mais criança, então não dá para ficar brincando, experimentando. Eu acho que experimentando a gente experimenta muita coisa durante a vida inteira, mas é jogando com a questão espiritual. E eu falo isso no sentido, assim, mais simples mesmo, não é para ficar, sei lá, tentando, se desculpando, como se isso não fosse importante, porque é. É tão importante quanto você cuidar da saúde, é tão importante quanto você buscar, se alimentar bem, fazer exercício, quanto você, pagar as suas contas, sabe? Talvez mais. Na verdade, eu diria que é mais importante. Porque uma vez que a gente tem a nossa vida espiritual, vamos dizer, em ordem, todas as outras coisas seculares, elas vão se encaixar. Porque você vai entender que o que é responsabilidade, o que é ser adulto e qual é o seu dever aqui nessa terra, no fim das contas, né? Então, sem mais delongas, a pergunta principal que eu venho me fazendo, e eu, né, convido você a pensar sobre isso também, é quem você quer se tornar. Quando você envelhecer, o que que você quer ser? O que você quer, qual que tipo de história que você quer contar? Você vai se orgulhar quando você estiver prestes a morrer? Ou de repente nem prestes a morrer, a gente não precisa pensar também nesse cenário, né, porque parece muito distante pra gente que tá aqui, né, enfim, pode acontecer a qualquer dia, a qualquer momento, mas parece distante. Mas, sei lá, você já daqui a 20 anos, seja lá a idade que você tenha, em 20 anos ou 10, você vai conseguir parar pra se orgulhar da sua jornada, ou você vai ter falado: "Caramba, foi uma grande perda de tempo". Porque agora, na idade adulta, já mais velha, a gente consegue saber minimamente, pela maturidade da vida, o que está certo e o que não está certo, correto? O errar de bobeira, o quebrar a cara toda hora, isso é para fase da infância, adolescente e início ali do jovem adulto. Chega uma assim, a maioria daqui do meu canal, assim, a galera tem mais de 30 anos. Então, você assistindo aí esse canal, assistindo esse vídeo aqui comigo, você como que depois dos seus 20 e poucos anos, porque é justamente quando a gente quebra muito a cara, né, ainda e tal, e muito orgulhoso também, eu era muito orgulhosa, e eu, né, errava muitas vezes, às vezes a mesma coisa. Agora a gente não tem mais tempo para isso. Né, então daqui a 10 anos, da idade que você tem, agora, você vai se orgulhar da jornada que você está criando agora? É sobre isso, assim de simples. Então, é uma reflexão que a gente pode fazer do tipo: "Ah, então quem eu quero me tornar? Talvez eu ainda nem saiba". Tudo bem, então vamos refletir aqui. Quem são as pessoas que você admira? E por que você admira essas pessoas? Isso pode ser em vários campos da vida. Pode ser no âmbito, profissional,
De repente, alguém na sua área de trabalho que você admire muito, que tenha conquistado alguma coisa, ou de repente até mesmo na sua família, que, poxa, você vê, conhece, ou algum amigo, né, que tenha amigo ou conhecido, alguém mais velho, normalmente mais velho, quando a gente para pensar em relação à família, né, de relacionamento, que conseguiu, né, ter não sem problemas, mas um relacionamento estruturado, criar bem os filhos, se tem filhos, né, porque isso também não é uma obrigação, mas você está entendendo o que eu quero chegar, né? Se nesse âmbito da vida você tem pessoas que você admira. Por quê? O que que tem naquela relação ali que você acha legal? Aí pode ser também no âmbito da saúde. Caramba, fulano, fulana, poxa, é diligente, consegue cuidar do corpo, cuidar da saúde, vai, faz exame de rotina, não tem medo, né? Porque tem gente que tem medo de ir para para ir fazer exame de rotina, com medo de descobrir alguma coisa. Isso é muito pior, né? Ficar postergando um exame de rotina anual. Existe? E se não existe, talvez seja interessante agora você parar para pensar, refletir e ver quem você admira nesses aspectos. Ou se existe uma única pessoa que é esse modelo. Por exemplo, por isso que na nossa organização existe um mestre de vida. Esse mestre, ele é um mestre de vida, não é do tipo, ah, eu sou bom nisso, eu sou, por exemplo, o mestre de artes marciais, que costuma, não somente, mas está ali principalmente para a questão do desempenho da arte marcial. Muitos mestres de artes marciais, eles também ensinam sobre questões morais, né, de como se comportar na sociedade e tudo mais, isso é bem legal. Mas isso é um pouco diferente sobre o mestre espiritual que a gente tem, né, que inclusive também dá bons exemplos e orientações em vários aspectos. Se a gente parar para pensar nos encontros com o mestre que a gente dos vídeos que tem, né, sensei muitas vezes, eu não vou falar todas, porque não são todas, mas muitas vezes ele fala sobre durma bem, não coma doce, que é coisa que hoje, né, do tipo, tá aí em todas as redes sociais. Mas o sensei vem falando isso nas orientações dele, nas reuniões de líder que a gente vê no encontro com o mestre. Ele, obviamente, foca as orientações sobre a prática da fé, mas sempre ali no finalzinho, quando ele está se despedindo, ele fala: faça exercício, coma bem, não coma muito doce, não durma tarde, se hidrate, né? Porque aqui no Japão é muito. Tem uma época que é muito calorosa, é muito úmido e, enfim, a gente sua muito. Repara nessas coisas. Então, assim, enquanto budista, a gente tem o sensei como essa pessoa, mas a gente não precisa se ater ao sensei. O sensei, ele é, vamos dizer, um ponto, um norte, sem sombra de dúvidas, mas pode ser que de repente você tenha, sim, pessoas que você admire no âmbito profissional, e tá tudo bem, tá? Você não precisa chamar essa pessoa de mestre, mas pessoas que você admira. Então, quais são os atributos dela? As qualidades dessa pessoa que você quer, que você admira. E aí, refletindo sobre isso, eu parei, caramba, né? Quais são as coisas que eu mais leio, que mais aparecem? Quais são os atributos, as qualidades de uma pessoa que mais aparecem nas orientações de sensei, nos textos no Gosho, de Nichiren Daishonin, ou até mesmo no Sutra do Lótus. Eu ainda não parei para anotar cada um, mas existem várias coisas que eu me lembro, assim, que eu penso, caramba, a palavra coragem está o tempo inteiro. Então, assim, ser uma pessoa corajosa me parece ser uma qualidade muito boa.
Corajosa não é ser estúpida. Fazer coisas estupidezes, não é sobre isso. Corajosa é, inclusive, ter a coragem de pedir desculpas, ter a coragem de fazer coisas difíceis, de tomar uma decisão difícil, de sustentar uma decisão difícil. De repente, por exemplo, eu tive que ter muita coragem de abrir esse canal. Demorou um tempo. Eu pensava bastante sobre isso, mas não fazia, até que eu tomei coragem. Então, coragem, para pessoa ser uma pessoa corajosa. Então, eu quero, no fim, já, mas assim, daqui a 10 anos, falar: caramba, os meus últimos 10 anos foram anos em que eu fui corajosa, eu tenho certeza disso. Estou tomando várias atitudes de coragem. Aí a outra uma outra palavra que aparece sempre é pessoa sábia. Pessoa sábia. Uma pessoa que não mete os pés pelas mãos, que consegue parar para pensar, refletir os inúmeros fatores ali, tomar a decisão mais correta, saber, inclusive, de repente, onde ou quem buscar, como se orientar, o que fazer, como fazer, de maneira que não só se beneficie, mas que possa também beneficiar a vida de outras pessoas. Então, eu quero também chegar em 10 anos e poder dizer que eu fui uma pessoa sábia. Sem arrogância, não é sobre arrogância. Ah, eu sou sábia, eu sou inteligente. Não, nada disso. Aí, uma outra palavra que aparece bastante é compaixão. Compaixão. Uma pessoa que sim ama as outras pessoas. Porque elas são Budas. Sim. Que quer o melhor das outras pessoas, independente de que seja. Ou do que tenha feito. Então, a pessoa que tenha compaixão, isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar bastante. Acho que só com Daimoku mesmo. Mas eu tenho buscado isso de verdade. De verdade. Não posso, agora, não, ainda não posso falar, não, mas eu estou buscando. Tem que ser sincera. Aí outra palavra que fala muito é uma pessoa de fé. Fé. Cara, acreditar em algo é fácil, né? O difícil é acreditar quando a coisa tá difícil. Quando as coisas estão complicadas. Fé no Sutra do Lótus não é uma tarefa fácil. Principalmente porque quando a gente ora, os obstáculos se apresentam e aí muitas pessoas acabam abandonando. Porque acham que não, mas isso não é para mim, mas não é nem para mim, isso aí não é verdade, isso aí não é real, porque estão aparecendo problemas. Externos ou internos, né? Ou maldade, como a gente chama quando o problema é interno. Obstáculo é externo, maldade é interna. Então, é um pouco óbvio que isso é uma prova que você está vivendo para poder transformar a sua vida. E aí, se você tem fé e continua praticando, as coisas serão transformadas sem sombra de dúvidas, porque isso já aconteceu comigo diversas vezes. E não é à toa que existe um momento de experiência, o relato nas reuniões, para a gente poder celebrar a vitória de outras pessoas que conseguiram vencer alguma coisa com base na fé delas. Tá? Então eu tenho buscado ser essa pessoa, uma pessoa de fé, que tem fé no Sutra do Lótus. A outra palavra é a determinação. Então, uma pessoa determinada. Coloca ali
um objetivo e corre atrás. Eu quero poder ser essa pessoa que lutou pelos sonhos, lutou pelos seus objetivos, porque às vezes não é necessariamente um sonho, né, o objetivo, não sempre. Mas eu quero poder ser essa pessoa também. E uma outra e tem mais, tá, mas essa vai ser a última que eu vou comentar, é que eu acho que é uma que tem muito a ver com a determinação, só que ela é um pouquinho mais profunda, que é uma pessoa que cumpre o juramento, uma pessoa de palavra. Tem uma frase que a gente fala, hã, tem já tem um tempo que eu não estou no Brasil, mas eu era da Cotequitay, né, da banda marcial, e aí eu lembro que quando a gente terminava uma apresentação, a gente falava: "Juramento só é juramento quando se cumpre". Isso não é da Cotequitay? Isso tem algum, hã, eu não me lembro exatamente de onde saiu essa frase, mas é uma frase que tá na Gakkai, forte, e é isso. Cumprir um juramento não é sobre a determinação que eu estava falando antes, é o juramento da fé. Aí a gente volta para a fé. É o juramento da fé, de jamais abandonar. E quanto mais eu estudo, isso é que é o maravilhoso de estudar, porque quanto mais eu estudo e pratico, mais eu consigo aprofundar minha fé. E aí parece que a coisa tá indo para o caminho de que eu vou ser essa pessoa que cumpriu o juramento. Hum. Esses são só alguns, tá, algumas das expressões e términos que eu lembrei dos textos que eu li, e eu imagino que tenha mais, sabe, de características. E eu fiz essa listinha pensando: "Caramba, eu quero ser essa pessoa, quero me orgulhar. Se eu puder dar check daqui a 10 anos eu vou ter 30 não, 40, 46 anos. E aí depois, com 56 anos, aí eu quero poder cada vez, de repente, até mesmo expandindo, né, tem outra palavra aqui que eu penso, justiça. Mas, enfim, eu quero poder a cada 10 anos fazer um check de sabe, de que se sim eu cheguei ou não, eu me esforcei ou não, para estar nesse caminho, porque eu acho que justamente essa pessoa que eu quero chegar a ser, que é um Buda, que é a minha versão Buda, eu acho que vão ter essas qualidades ali. É isso. Então, deixo também essa reflexão para você, eu espero que você, hã, tenha também a sua lista, que pode ser parecida com a minha, talvez possa ter coisas diferentes, então se tiver, inclusive comenta aqui, vamos compartilhar isso para a gente, né, saber o que cada um está pensando, acho interessante. Gosto de ler os comentários e eu agradeço, inclusive, você estar aqui comigo hoje, tá bom? Então aproveita, curte, compartilha, se inscreve no canal e é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau.